Estamos de volta! Você está na Descomplica Faculdade Digital, estamos na disciplina de Matemática Diferencial Aplicada e hoje vamos falar sobre derivadas e aplicações em taxas de transmissão de dados em rede Wi-Fi. Eu quero muito estar contigo nessa jornada, sobretudo na aula de hoje, amparando, pegando você pela mão e com certeza fazendo aqui o nosso melhor. Esse é o nosso compromisso e você vai ter com certeza uma grande jornada. Bom, na nossa agenda de hoje a gente sai da motivação, retoma alguns conceitos importantes de derivada, faz algumas aplicações, algumas modelagens e depois vai te dar exercícios práticos aí para você resolver na sua jornada. Então vamos lá, já quero fazer aqui a nossa primeira pergunta e eu quero que você pense por um momento. Como você acha que a matemática pode ser usada para otimizar redes Wi-Fi? Eu sei que você tem a intuição de que quando você se afasta muito do modem, o seu sinal fica um pouco mais fraco. Mas isso que você tem intuitivamente, ou seja, de forma empírica, pode ser provado matematicamente. Basta que você encontre a função que modela essa situação. E aí você já vai entender que a modelagem e a matemática ela serve para poder resolver problemas reais, problemas que são muito importantes de serem resolvidos na nossa vida. E claro, quando você tem uma boa relação com a matemática, isso faz com que seja mais fluido. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns cenários e algumas pessoas que podem simplesmente ter uma relação adversa com a matemática. E se você está nesse grupo, eu quero que você preste atenção nessa história que foi contada por um pesquisador matemático, o Biratan D'Ambrosio, e ele menciona a seguinte situação. Imagina uma família que tem duas crianças, uma na idade escolar e uma ainda não está na idade escolar. Se a primeira criança que está na idade escolar, ela chega à sua casa verbalizando que encontrou uma situação muito difícil de matemática, que não conseguiu resolver, e algum adulto simplesmente validar essa fala, essa criança que ainda não está na idade escolar já vai ter uma reação adversa quando ela ouvir simplesmente a palavra matemática. Eu sei que isso pode soar um pouco complicado para você, mas o que eu estou tentando te dizer é que eu não sei como é a sua relação com a matemática, mas o que eu quero que você entenda que é possível trabalhar, que é possível resolver problemas em matemática quando você tem uma relação com ela que seja uma relação não de amor e ódio, mas uma relação que seja a mais simples possível, conectada com dados e conectada com a realidade em que ela apresenta. Eu quero muito te mostrar um outro lado da matemática, claro, se você me permitir. Então vamos juntos construir a nossa aula de hoje, mas sempre com um olhar para você, para a sua relação com o nosso conteúdo. Vou trazer exemplos que vão te ajudar a entender todos os conceitos que eu vou abordar contigo nessa aula. Então, vamos retomar um pouquinho do que nós já falamos sobre derivada. Primeiro, a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é sempre zero. Então, se eu aponto para você alguns exemplos, olha, eu tenho aqui a minha função sendo 5, a derivada dessa função f vai ser zero. Se eu tenho uma outra função g, que é o π, e o π é um número irracional, quando eu aplico a derivada nessa função, que é uma constante, isso aqui também dá zero. Você já vai entender melhor isso aí um pouquinho mais na frente, que eu gosto assim de conectar os assuntos e você vai ver como é relevante trabalhar essas propriedades não de forma separada, mas que elas façam sentido uma a uma. Na segunda propriedade, nós temos aqui, quando eu estou multiplicando uma função por uma constante. Ao multiplicar uma constante, por essa função, a derivada dela vai ser o resultado da derivada da função vezes essa constante. Então, Leandro, exemplifica o que você está falando aí. Eu tenho aqui uma função f, que ela é 5 vezes x ao quadrado. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, que eu vou calcular essa derivada, que vai ser a derivada então do x ao quadrado, vai ser 2x, e aí eu vou multiplicar
por essa constante. Então o que eu estou te falando aqui é o seguinte: quando você calcula a derivada de uma constante vezes uma função, isso vai ser igual a essa constante vezes a derivada dessa função. Então a derivada de x ao quadrado, vocês lembram, é 2x. Claro, se você não lembra ainda, espera um pouquinho que eu vou retomar isso daqui a pouco, quando eu falar da derivada de uma potência. Então aqui vai ser, 5 vezes 2x, eu tenho aqui 10x como resultado, tá? Então essa aqui é a nossa segunda propriedade. Vamos para a nossa terceira propriedade, que é o seguinte: eu quero saber aqui a derivada de uma soma ou a derivada de uma diferença. O que eu estou te falando nesse resgate aqui dessa propriedade é que a derivada da soma é a soma das derivadas e que a derivada da diferença é a diferença entre as derivadas. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma função h que é x ao quadrado mais 2x, eu quero saber agora, então, a derivada de h. Ou seja, se você seguir essa propriedade aqui, isso aqui vai ter que ser igual à soma das derivadas. Então, aqui, a derivada de x ao quadrado, vou fazer aqui separado, né? A função f é x ao quadrado, então a derivada da função f é 2x. E a função g, ela é 2x, a derivada de g vale 2. Então, quem é a derivada de h? Que nós chamamos de h'. Aqui vai ser 2x mais 2, ou seja, a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 2x, portanto aqui 2x mais 2. Então essa propriedade dá conta justamente da regra da soma e da subtração. Vamos então para a regra do produto. O que diz a regra do produto? Ela fala o seguinte: eu tenho aqui um produto que eu quero, então na verdade, calcular essa derivada. Então isso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Leandro, dá um exemplo aí para ficar mais claro, para eu conseguir visualizar o que você está falando. Com toda certeza. Então temos aqui uma função k, que ela é x ao cubo vezes 4x. E eu quero saber quem é a derivada da função k. Usando essa propriedade aqui, eu vou ter que calcular a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então vamos aqui, a primeira função, ela é x ao cubo. A derivada dela então vai ser 3x ao quadrado. De novo, você já vai entender. Se você não participou da aula passada, se você não compreendeu isso, você vai entender ainda no encontro de hoje. A função g, ela é 4x, então a derivada dessa função é o 4. Então vamos aplicar aqui agora a propriedade. A derivada da primeira é 3x ao quadrado, vezes a segunda função, que é 4x, mais a primeira função, que é x ao cubo, que é o g, a função g, vezes a derivada da segunda, que é 4. Então, k', que é a derivada da função k, vai ser 12, que é 3 vezes 4. Multiplico os coeficientes. Aqui eu repito a base e somo os expoentes. Quando não tem expoente, vale 1. Então, 12x ao cubo mais coeficiente primeiro, não é isso? 4x ao cubo. Portanto, aqui eu consigo ainda reduzir os termos semelhantes. 12 mais 4 vai dar 16x ao cubo. Então, aqui finalizamos a regra do produto. Na regra do quociente, que é a regra que nos interessa para a aula de hoje, por isso nós fizemos essa retomada, a gente vai usar diretamente na modelagem que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então nós temos aqui a regra do quociente, a regra da divisão, derivada da primeira vezes a segunda função, menos a primeira vezes a derivada da segunda função, sobre a segunda função elevado ao quadrado. Então vamos aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Nesse exemplo nós temos a função j sendo x ao quadrado, x ao cubo sobre 4x. Então eu vou primeiro identificar quem é cada função e depois eu vou aplicando a derivada em cada uma delas. Então a primeira função é x ao cubo, a segunda é 4x. Então quem é a derivada dessa função aqui? Lembra da nossa aula sobre derivada? Aqui vai ser 3x ao quadrado. Aqui a derivada dessa função g é o 4. Então vamos aplicar agora a regra ali para calcular j' de x. Derivada da primeira vai ser 3x ao quadrado, vezes a segunda função, que é 4x, menos a primeira função, que é x ao cubo,
vezes a derivada da segunda, que é 4, sobre a segunda função, que é a função g, 4x elevado ao quadrado. Então aqui nós temos 3 vezes 4, multiplica os coeficientes, né? Lembra do exemplo passado? 12x ao cubo menos 4x ao cubo sobre 16x ao quadrado. Então aqui eu tenho 12 menos 4 vai dar 8x ao cubo sobre 16x ao quadrado. Claro, aqui eu posso ainda simplificar isso aqui, dividindo por 8 em cima e embaixo. Toda vez, vou trocar ali a cor para você perceber, toda vez que eu divido, eu tenho que dividir o numerador e denominador pelo mesmo número, né? Então aqui vai ser 8 dividido por 8 dá 1, então aqui sobra x ao cubo. E aqui, 16 dividido por 8 dá 2, 2x ao quadrado, mas aqui tenho também o que? Bases iguais, né? Eu posso repetir a base e diminuir os expoentes. Vem aqui no cantinho, para você não se perder. Eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar x elevado a 1 e x elevado a 1 é o próprio x. Então aqui eu tenho como resultado x sobre 2. Beleza? E aí eu usei a regra do quociente, que é uma regra importante para o nosso encontro de hoje. Vamos então para a nossa regra da cadeia, é quando eu tenho uma função composta, né? Então suponha aqui que eu tenha uma função L que seja alguma coisa ao quadrado. Você já vai entender por que eu falei alguma coisa, porque vai funcionar como um x ao quadrado aqui, né? E aqui eu tenho a função 3x aqui. Então, claramente, a minha função f, ela é x ao quadrado e a minha função g, ela é o 3x. Quando eu coloco a g dentro da f, eu faço uma composição de funções, que seria então 3x elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho aqui 9x ao quadrado. Claro, nessa situação aqui, eu posso aplicar a derivada direta aqui, né? Eu posso fazer L' de x igual a 18x elevado a 1. Já vai entender por que diminui ali, tá? É o nosso próximo item. Eu posso fazer isso direto, mas como eu quero que você entenda a composição de funções e essa regra da cadeia, eu trouxe um exemplo muito simples para você conseguir me acompanhar nessa jornada. Então, o que diz a regra da cadeia? Ela diz que eu tenho que derivar a primeira função, aplicar dentro dela, ou seja, fazer uma composição com a segunda função, com a função g, e multiplicar pela derivada da função g. Então, vamos lá. Quem é a derivada da função f? Derivada da função f é 2x. Derivada da função g é o 3. Então aqui eu tenho derivada da primeira, que é o 2x. Então aqui vai ser 2 vezes a função g. A função g é 3x. Vezes a derivada da segunda função, que é o próprio 3. Então repara aqui que tem que bater o mesmo valor ali em cima, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18x. Claro, eu estou usando um canhão para matar uma mosca. Mas em outras situações, a regra da cadeia pode nos salvar. Vamos então ao nosso tão sonhado item 7, derivadas de potência. E aí lembra do que eu te falei lá no item 1, lá no começo? Você que não conseguiu compreender na aula passada o conceito de derivada, eu vou te mostrar agora com essa propriedade de potência, né? Então aqui, já coloca um exemplo na tela, Leandro, para ficar mais claro aí para gente. Então no exemplo eu tenho o seguinte, eu tenho uma função f que ela é 3 vezes x elevado à quarta potência. O que diz essa propriedade de potência? Eu vou passar esse expoente para cá multiplicando e vou reduzir uma unidade desse expoente. Então, f' de x vai ser 4 vezes 3, 12, vezes x elevado a 4 menos 1. E aqui eu estou fazendo bem devagar para você entender o passo que eu estou fazendo. Eu posso até melhorar ali, e não fazer direto aquele 12. Eu posso pegar ali e multiplicar 4 vezes 3. E aqui eu tenho 12 vezes x ao cubo. E aí eu te mostrei como que isso acontece na prática, sem a gente precisar usar o limite dentro da derivada, né? Eu sei que quando a gente está calculando a derivada pela definição, é utilizando com limite. Mas nessa perspectiva, a gente pode pegar esse expoente, multiplicar quem tiver eventualmente na frente dessa parte literal e diminuir uma unidade desse expoente.
Maneiro, né? Então vamos lá, vamos em frente aqui. O que vamos fazer agora é fazer a nossa modelagem. Nessa modelagem, a gente vai utilizar o recurso que nós falamos de a função retratando uma vida, retratando a vida, né? Então uma situação real em que eu peguei uma função que está dando conta de um fenômeno que acontece na sua casa, na minha casa, na casa de todo mundo, que é de uma rede Wi-Fi. Essa função, então, que eu estou chamando aqui de R de D, onde D é a distância, o C é a capacidade máxima do roteador e o K é um parâmetro que mede a atenuação do sinal. Então, o C é uma constante, o K é uma constante, só que o D é a nossa variável, que pode ser o X, que a gente vai utilizar no GeoGebra também. A gente vai usar com o X e não com o D, tá? Então, isso vai ser muito importante de você compreender. Bom, essa função eu posso calcular a derivada dela. A derivada dessa função, e aí eu vou colocar a função e a derivada dela para que você tenha clareza do que eu estou calculando aqui agora. Repara, isso aqui eu estou usando a regra do quociente, né? Então, para a regra do quociente, eu preciso de calcular a derivada da primeira função, só que a primeira função é uma constante. Repara como é importante ter refeito aquelas propriedades. Quando eu calculo aqui a derivada, você já sabe que a derivada de uma constante vale quanto? Zero. Top, né? Vamos então agora para nossa função g. A nossa função g, ela é 1 mais k vezes d ao quadrado. 1 mais k vezes d ao quadrado. Aqui, ó, eu tenho uma soma de funções, né, que é uma constante mais uma função, e nós sabemos também, porque nós refizemos essas propriedades, que isso vai ser a soma das derivadas. Só que a derivada de 1 vale 0, e a derivada aqui de k vezes d ao quadrado vai ser 2k vezes d. Perfeito, já posso utilizar aqui na minha regra do quociente. Então, quem vai ser R' de D? R' de D vai ser a derivada da primeira, que vale 0, vezes a segunda função, que é a função g. E quem é a função g? A função g, ela é 1 mais k vezes d ao quadrado, menos a função f, que é o c, vezes a derivada de g, que é 2k vezes d, sobre 1 mais k vezes d ao quadrado. Então, R' de d vai ser, isso aqui tudo vai morrer, né? Porque está sendo multiplicada por zero. Aqui vai ficar menos 2 vezes c vezes k vezes d sobre 1 mais k vezes d ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei uma derivada que dá negativo. Isso significa dizer que eu vou ter um ponto de máximo na minha função. Segure essa informação aí que a gente vai ver isso no gráfico e isso vai fazer mais sentido para você. O que eu quero fazer agora? Eu quero substituir os valores na minha função original. Então aqui eu tenho um caso de uma aplicação. Então lembra, a minha função, se eu considerar, né, esse C 50 e o meu K 0,1, eu tenho essa situação aqui. Mas e se o D for igual a zero, Leandro? Ou seja, se eu tiver bem próximo do roteador, o que vai acontecer? Isso aqui vai zerar, ó. Isso aqui vai zerar, né, porque o D vale 0, eu vou ficar com 50 sobre 1. Então, o R de 0 vale 50, ou seja, o sinal está bem forte. Você vai compreender o seguinte, conforme você vai substituindo ali, ou seja, quando você vai distanciando da sua função original, você vai perdendo força, perdendo intensidade desse sinal. E isso fica muito claro aqui, ó. Vou substituir só o D igual a 5, e vou deixar você fazer para o D igual a 10. Então, para D igual a 5, eu vou ter R de 5. Então, isso vai ser 50 sobre 1 mais 0,1 vezes 5 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 50 sobre 1 mais 0,1 vezes 25. Isso aqui vai ser 2,5 e isso aqui vai ser, então, ó, vou no cantinho aqui porque eu não gosto de fazer conta de cabeça e deixar você voando, né? Então aqui, ó, 1 mais 2,5 vai ser 3,5. Então aqui eu tenho 50 dividido por 3,5. Vou ter que fazer essa continha ali para chegar, então, numa aproximação. Mas o que eu já tenho de cara? Se eu estou dividindo 50 por um valor diferente de 1, significa o quê? Que esse sinal
já perdeu força. Ou seja, se eu aumentei essa distância, o meu sinal não pode ser igual, em virtude dessa modelagem que fizemos, tá? Então vamos dividir agora os 50 por 3,5. Vamos aqui no cantinho, ó, 50 dividido por 3,5, coloco um zerinho aqui, elimino essa vírgula, e aqui eu coloco, ó, 1, sobrou 15, coloco aqui mais um zero. Quantas vezes então o 35 cabe dentro do 150? 4 vezes. Aqui vai dar 20, vão 2, 12, 140. 140, aqui vai sobrar 10, não é isso? Coloca a vírgula, acrescenta o zero. Aqui vai ser 2, 70, aqui vai sobrar 30. Bom, aqui já deu para a gente usar essa aproximação de 14,2 e você compreender que esse valor já teve uma queda, que é uma queda significativa, tá? Esse D igual a 10 eu vou deixar como exercício. Por quê? Porque eu quero te mostrar lá na tela do GeoGebra essa função acontecendo. Então, essa função, primeiro deixa eu te fazer um alerta importante. Essa função, se eu considero, deixa eu botar aqui C igual a 1 e o K igual a 1, só para você compreender o que eu vou falar agora. Se eu considero essa função toda ela, eu cometo um erro com relação à minha modelagem. Por quê? Porque eu não tenho distância negativa. Repara que o gráfico que aparece para você é o gráfico da função que tem R como domínio. Mas para eu corrigir isso, para eu ficar dentro da minha situação, dentro do meu exemplo, eu preciso considerar somente o primeiro quadrante. Entendeu por quê? Porque eu não tenho distância negativa. Só que eu já fiz essa limitação dentro desse software GeoGebra que eu estou utilizando aqui agora com você. Então, só considerando a parte positiva, a parte do primeiro quadrante, eu tenho essa situação aqui agora. Repare então que eu tenho uma curva que, se eu aumento a capacidade desse modem, eu vou ter o sinal mais forte mesmo estando um pouco distante. Claro que eu tenho que diminuir esse K aqui, ó, tá vendo? Que aí aumenta a força desse sinal. Muito legal isso, né? É interessante ver isso acontecendo para a gente ter clareza do que a gente está falando aqui com você. Eu quero muito te agradecer por você ter acompanhado até aqui. Fique conosco. Na próxima aula nós vamos explorar mais esse software e eu vou trazer coisas importantes referentes então à nossa aula de hoje. Claro, vamos sempre complementar aquilo que a gente está falando, aprofundar, e vamos fazer sempre uma conexão entre uma aula e outra. Então, não perca as aulas, fique na sequência e eu tenho certeza que você vai entender as coisas que a gente está falando aqui e, sobretudo, vai ter clareza sobre o que a gente está fazendo na nossa disciplina. Muito obrigado pela sua resiliência, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, até esse momento da aula, e eu tenho certeza sim que eu posso despertar em você, que está dentro de você e você nunca soube que seria capaz de aprender e de aprofundar os seus conhecimentos com relação à matemática. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!